E os times já programados aqui no Maracanã. Vai rolar a bola no Maraca. Fluminense e Vasco vai começar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí a torcedora do Fluminense. Pouco mais de 7 minutos para a bola rolar aqui no Maraca. Vasco e Fluminense disputando, né? Além do Campeonato Brasileiro, disputaram o Campeonato Carioca, disputam ambos a Copa do Brasil. Os dois avançaram à fase oitavas de final, ambos disputam também a Copa Sul-Americana. O Vasco só tem chance de ficar em segundo lugar no grupo, vai tentar a confirmação da vaga nesse meio de semana contra o Melgar. O Fluminense pode ser líder do grupo, vai decidir a sua vaga também aqui no Maracanã na próxima quinta-feira contra o Once Caldas. As equipes subindo ao gramado de jogo. E que seja um grande clássico no Brasileirão Betano 2025 aqui na Cazé TV. Com o Fluminense subindo com a sua camisa principal em 3 cores. O Vasco subindo com a sua camisa preta, com a listra na diagonal em branco. Tá aí o Fábio, jogou do Vasco da Gama também o Fábio. Campeão com o time do Vasco da Gama. E as duas equipes em campo. Com direito a fumacê nas cores do Fluminense, o mandante de hoje aqui no Maracanã. Que clima é esse, hein? É clima de clássico. Equipes do gramado, vai começar o jogo. Tá demais o Maraca. Vamos com os dois times já no gramado acompanhar as emoções do hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro, vamos nessa, vai rolar a bola aqui no Maracanã, confirmando as duas escalações, a equipe de arbitragem para o jogo de hoje. Tá bonito, hein? Tá num grande clima o Maraca hoje. Rodrigo José de Lima, de Pernambuco, Danilo Ricardo Simão Maniz, de São Paulo, e Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco, formando a arbitragem hoje. José Cláudio Rocha Filho tá no VAR, acompanhado do Antônio Adriano Oliveira, e o Luciano da Silva Filho vai ficar no gramado, é o quarto árbitro do jogo de hoje, aquele que vai escutar um pouquinho do Diniz, um pouquinho do Renato Gaúcho também, aquela conversa que vai rolar certamente com os dois treinadores. Confirmando primeiro o mandante, Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, manda campo Fluminense com o Fábio, com a camisa número 1, Guga, Thiago Silva, Freitas e René na linha de defesa, nessa linha de 4 na defesa do Renato Gaúcho, os dois volantes, Martinelli e Hércules, confirmando aí a sua presença na equipe titular, o camisa número 35, que é a novidade, que é o Lima com a 45 no lugar de Paulo Henrique Ganso. Os colombianos pelas beiradas, João Arias de um lado, Kevin Serna pelo outro, e o Everaldo é o comandante do ataque tricolor, assim vem nesse 4-3-3 o Fluminense do técnico Renato Gaúcho.
que chegou ao tricolor em mais uma passagem em abril desse ano de 2025. Tá aí a fotografia da equipe do Fluminense, escalada já para você aqui na tela da Cazé TV. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também o time do Vasco da Gama para você, mas antes, vamos colocar a nossa equipe com aquele microfone lá para ver se a gente consegue escutar o bate-papo da arbitragem com os capitães. Verrete de um lado, Thiago Silva do outro. Thiago Silva está ali ainda conversando com um membro da comissão técnica do Fluminense, ainda não se aproximou, mas vai chegar agora. Vamos lá, para a gente subir o som, para você entrar no clima do jogo, do papo com a arbitragem. Clássico, mas o que vai prevalecer entre nós é o respeito entre a equipe e a equipe da arbitragem. Somente isso é suficiente, ok? Azul, lado branco. Cai no chão, é? Azul, ó. Você com a bola, qual lado? Quer ver? Sim. Fazer a foto. Pode fazer a foto, tá? Só fazer a foto. Portanto, o papo, hein? Vamos confirmar o Vasco de Fernando Diniz. Léo Jardim é o goleiro com a número 1. Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Já vai se tornando um time quase que decorado nessa linha de defesa da equipe do Vasco. Hoje no meio de campo com o Matheus Carvalho e Hugo Moura, os dois volantes. A ausência do Felipe Coutinho. Entra o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão e o Tietê fica um pouquinho mais adiantado, como já trouxe e antecipou o Lucas Pedrosa. Rainha de um lado, Nuno Moreira do outro. Verrete no comando de ataque. Assim está escalado o técnico, o time do técnico Vasco do técnico Fernando Diniz, o Vasco da Gama. O Diniz que chegou agora, né, no último dia 9 de maio, para comandar a equipe do Vasco também nessa fotografia, na imagem recuperada para você. Praticamente tudo pronto. Equipes vão se espalhando em campo. E você vai curtir um grande clássico ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. Aí todas as homenagens, né, que estamos tendo nesse momento aqui no Maracanã. Sebastião Salgado é uma delas, Luiz. Torcedor do Fluminense. Vamos lá, com os dois times no gramado, a saída de bola da equipe do Fluminense. E você está vendo como o Maracanã está ficando bonito. E agora sim, vocês viram aí as tantas imagens, né? E a gente, obviamente, deixa todo o nosso sentimento às famílias que acabaram perdendo entes queridos. Nesse momento a gente tem respeitado aqui no Maracanã esse minuto de silêncio. Autoriza o árbitro! Bola rolando no Maracanã, começa Fluminense e Vasco. 10ª rodada do Brasileirão Betano, ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. Vamos nessa! Com bola rolando, com casa cheia, com grande público, com fumacê, com bandeiras e com toda a tradição de um clássico imenso do futebol brasileiro, que inclusive já decidiu, entre tantos títulos, um título brasileiro. Fábio, com o reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense, campeão da América com o Fluminense em 2023. O Fernando Diniz hoje é técnico do Vasco. E o reencontro do próprio Renato Gaúcho, que já treinou a equipe do Vasco da Gama também. Um ídolo tricolor que pela 7ª vez ocupa um espaço no banco de reservas do Fluminense. Bola nos pés do Freitas. Vem para essa bola mais longa com o Kevin Serna, tenta o passe. A bola passa por ele. Vai brigar o Everaldo, recua com o Léo Jardim, que de primeira já toca essa bola de lado com o Luiz Gustavo. Vai chegar o Guga para fazer o domínio. Thiago Silva. São os primeiros instantes em campos, né? Os dois times vão se arrumando, ainda se acertando aqui no gramado do Maracanã. Estamos ao vivo desde as 4h30 da tarde, numa grande cobertura da Cazé TV aqui no YouTube, pro Brasileirão. Toda rodada tem, viu, gente? Toda rodada tem Brasileirão na Cazé TV. Vem lançamento pro área de cabeça, tira Piton. Hugo Moura. Toca mal.
briga o Nuno, ganha o Nuno, perde o Nuno, sobra com área, girou, Everaldo, de costas para a marcação, faz a abertura, esse daqui é o Lima, chega para controlar, dá o tapa para o Guga, linha de fundo, levantamento vem para a área, Everaldo, sobe e corta a zaga, o rebote é do René, tocando atrás com Hércules. Fez gol na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, Hércules, o primeiro dele com a camisa do Fluminense. Vai trabalhando a bola, é a vez do Vasco ficar no campo de defesa e o Fluminense vai trabalhando a posse da bola. Freitas, tá aqui o Serna. Esse é um duelo interessante do Serna com o Paulo Henrique, bonita tabela, o passe do René não entrou, a tentativa foi boa, a bola bateu em cima da marcação. René, para mandar essa bola na grande área, chegou Arias. E é tiro de meta para o Vasco. Aqui na cabine com o Casimiro Miguel, com o Souza no gramado, atrás desse gol onde tá, mais ou menos essa é a visão, é que ele não é tão alto assim, né? Mas é a visão que tem o Robert atrás do gol, né? Ele fica ali acompanhando tudo de perto nesse primeiro tempo, atrás do gol, para onde o Fluminense ataca. No segundo tempo o Vasco vai atacar para essa meta, obviamente. João Vitor, Verrete com o Freitas, chutão pro alto do Freitas, vai brigar, Everaldo, sobrou com ele, tocou para trás, Serra dominou, bateu pro gol, segura Léo Jardim, a defesa do Vasco ficou olhando. Deixa que eu deixo ali, né? E foi mais esperto o jogador do Fluminense. E já o Léo Jardim fazendo o que sabe fazer de melhor, né? Defendendo. Sai pro jogo o Piton, bola com o Tietê. Aí o Tietê para fazer o lançamento, boa bola para o Paulo Henrique, é o desafogo do Vasco no campo de ataque, dominou mal, Paulo Henrique ganhou o René, veio o Serna, botou na frente, Serna fintou, trouxe por dentro ainda o Serna, passe curtinho para o Lima, ajeita, tá aí, John Arias para dominar, deixa com o Lima, por trás, segura, só agora aparece o Guga, vem Guga para dar o tapa na frente, marcado pelo Nuno, recua com o Hércules. O Fluminense se organiza, o Vasco fica entrincheirado, tá todo ali da intermediária para trás. Thiago Silva, jogador mais recuado do Fluminense. Hércules para forçar o passe no René, um bolão, dominou no peito o René, levantou pro Arias, passa por ele. Chega do outro lado com o Nuno, aí já dá um chutão de perna esquerda, bota a bola pela linha lateral, Robert. O Vasco ainda não chegou, né? Não acordou e o Fluminense está muito bem, pressionando, se impondo no jogo e o Vasco só olhando. Bola com o Thiago Silva. Lima. Tem o Martinelli de lado, ele toca com o Guga. Volta para o Lima. Hoje jogando no lugar de Paulo Henrique Ganso. O torcedor do Fluminense fica animado com esse começo de jogo aqui no Maracanã. Thiago Silva força o passe com o René. Passe não é bom, o René brigou e evitou a saída. João Vitor despacha, manda para frente, está inteiro nela o Freitas. De cabeça Paulo Henrique. Martinelli. René, bola fica no alto, tenta botar no chão, brigou, ganhou o Serna. Por baixo, o passe é pro Everaldo, João Vitor toma à frente o Everaldo para ganhar escanteio pro Fluminense. Pressão é essa, hein? 5 minutos e o Fluminense não sai do campo de ataque. Luizinho, diga. Paulo Henrique e Diniz agora discutindo porque o Diniz queria que o Paulo Henrique dominasse a bola e não zerasse. Ele quer que o Vasco fique com a bola no pé. Aí o Lucas Pedrosa bem pertinho ali do banco do Vasco da Gama. João Barreto está do outro lado acompanhando a movimentação do Renato Gaúcho. Em cobrança de escanteio. René ou Arias? Encostada para o René. Não funcionou muito essa jogada ensaiada, né? Vem para outro escanteio aqui o time do Fluminense. E vai de novo. Para a bola curtinha no René. Vem o Lima. Ainda ele, linha de fundo, o passe chega para o Martinelli na área, brigou, René ganhou, Martinelli devolveu para o René, cruzamento, vai ficar de graça com o Léo Jardim. Renato abriu o braço aqui como quem não gostou do que aconteceu agora, Luiz. O Fluminense tentou a bola parada curtinha 2 vezes e acabou não funcionando. E a discussão continua aqui, Diniz chamou o Paulo Henrique aqui na chincha, como diria a gíria, e continuou falando com ele para ele ficar com a bola no pé. O Diniz que tá com esse uniforme, né, marca-texto, a distância assim, confunde até com bandeira, né? Tá com o mesmo uniforme da equipe de arbitragem.
E você, torcedor do Vasco, quer descontos de até 100% nos ingressos e benefícios exclusivos? Seja um sócio gigante agora mesmo. Acesse sociogigante.com e escolha seu plano. Souza, quase 7 minutos desse primeiro tempo. A gente já esperava, né, Luizinho, essa pressão do Fluminense, né? Porque sabe que o Diniz gosta de sair jogando. Todo time que vai jogar contra o Diniz vai pressionar a bola. Agora, para jogar com o Diniz, precisa ter coragem. Para mim, a bola aqui que ele está reclamando do Paulo Henrique é uma bola aqui que ele estava sozinho, ele quis passar de primeira e aí acabou errando o passe para o Verratti. Dá uma olhada antes, para a bola, até para dar tempo de sair, porque o Fluminense está pressionando e o Vasco não está conseguindo sair de trás. Aconteceu, né, no jogo contra o Fortaleza, né, o Diniz cobra o Piton que ele dominasse uma bola com o peito também, então ele quer que essa bola fique com o Vasco, porque se você ficar zerando, você tem menos a bola, toma mais pressão. Aí vem o Freitas antecipando ao Verratti, René tocando para o Thiago Silva. A gente viu agora há pouco a imagem do Fernando Diniz, né? Olha o Serna brigando pela bola, Serna. João Vitor agora jogando curtinha com o Paulo Henrique. O Diniz, ele é o 5º técnico com mais jogos na história do Fluminense. Além de ter conquistado o maior título da história do clube, a Libertadores, ele ficou lá muito tempo em algumas passagens, né? Pelo comando do Flu. Foram 2. O Fluminense recupera mais uma bola com o Hércules, que já toca para o Arias. Aí vem a pressão do Piton para ganhar a jogada para o Vasco. Esse daqui é o garoto Luiz Gustavo. Vem ganhando esse espaço na defesa do Vasco, aproveitando a ausência do Lemos, que veio para ser, entre aspas, titular. O Lucas Freitas também não se firmou, também teve lesão. E aí o garoto, 19 anos de idade, vem para fazer o seu 10º jogo na temporada. Tem lançamento para o Piton, bola muito alta. O Gustavo chegou ao Vasco da Gama com 15 anos de idade. Luizinho. Lucas Pedrosa. Inclusive tem uma estatística interessante. O Luiz Gustavo não sofre dribles em jogos há 4 partidas. Ô, louco. Lembra do Van Dijk? Van Dijk, né? Exatamente. Quem não lembra do Van Dijk quando vem esses dados, né? Gamarra. Também, né? O Gamarra passou aquela Copa do Mundo de 98. Nem falta fazia, né? Com a seleção paraguaia. Gente, vamos com calma, por favor. Não, calma, lógico. Vamos pegar leve. Bola vem nos pés do Vasco, que sai para o jogo com o Hugo Moura. Matheus Cocão dá na frente, Nuno dominou, girou. Aperta Hércules, vem para o Piton. Piton vem fazendo o drible, carregando a jogada por dentro. Esse daqui é o Tietê, para bola longa, para o Ryan, dominou, já limpou. Ryan por baixo, chega à frente, se antecipando ao Verratti e ganhando. Não. Batendo por último no Freitas, o arremesso lateral é do Vasco. Valeu a raça do Verratti. E a carinha do Verratti, ó. Dá aquele sorrisinho pro frente, você sabe que bateu. Ele na hora já pediu, né? Hugo Moura tenta ganhar a linha de fundo. O cruzamento não é bom. Belíssimo público aqui no Maracanã. Aí o Fábio, né, esperando a cobrança do tiro de meta curtinha, que essa bola também com o Thiago Silva, para que o Thiago arrisque, o passe errou. Hugo Moura também não tocou legal. Erro de um lado, erro do outro. E falam que quem gosta da saída arriscada é o Diniz. O Fluminense deu o ouro. É fair play, Souza? Eu acho que é. Acho que foi o Thiago, né? Foi o Thiago Silva que errou, tem que errar também, pô. O Hugo falou assim, pô, Thiago, vai lá. E vem de novo, agora para a bola longa. João Vitor ganhou. Aí o Verratti de cabeça na lateral. Chega rasgando o Freitas. Bola vem para ser dominada agora sim no chão com o Matheus Carvalho. O Matheus Cocão fez a abertura. Piton cruzou, bate no Arias. E vem para dominar, tocar para o Guga. Sair jogando o Fluminense. Guga dá um tapa muito longo. A bola é do Vasco de novo. Hugo Moura. Esse daqui é o Paulo Henrique. Paulo Henrique recua, começa com o João Vitor. Já vai trabalhando a bola para o Luiz Gustavo. É a vez do Fluminense ficar inteiro no campo de defesa. É a vez do Vasco ficar um pouco mais animado. A sua torcida também aumentar o volume aqui no Maracanã. Já vai trabalhando a bola, vai tendo uma posse um pouco mais longa o Vasco da Gama.
Luiz Gustavo, bom passe pro Piton, deu na frente, Nuno tocou para a entrada da grande área, Martinelli dividiu, ganhou, perdeu, ganhou na sequência, para tocar com o Thiago Silva, mais um passe arriscado, Hércules de primeira, boa bola, o Guga viu a subida do Serna, disparou, o Serna, Everaldo tá por dentro, Serna vem para dominar, pé direito, tentou a finta, ainda ele, Serna tá na área, levou para a linha de fundo, cruzamento, bate em cima do João Vitor, vem para dominar e controlar a jogada do Hugo Moura. E agora tem espaço para puxar o ataque. Tchê. Jogo aberto, hein? Jogo bom. Bola nos pés do Piton. Quem prefere dar aquela cadenciada, recua a jogada e começa de novo com o Luiz Gustavo. Luiz, nos primeiros 12 minutos aqui, Renato até agora só falou com o Serna, tá muito tranquilo aqui na beira do campo. E vem o Vasco, cruzamento para a área, nas mãos do Fábio. Ó, a gente ainda não teve gol, mas a galera sabe que é jogão, né? E quando tem jogão na Cazé TV, senhor Casimiro Miguel, a gente traz as odds junto com o Sportingbet. Fluminense para vencer o jogo, 1,87. O empate em 3,1. Para a vitória do Vasco, 4,8. Não tá muito discrepante não, Casimiro? Tô achando, hein? Será? Estão tirando o Vascão para nada, hein? Faz teu nome, tá esperando o quê? Faz um Sportingbet aí. QR Code tá na tela pra galera. Já vai se mandando por aqui o René. Martinelli. Chega pro Lima. Lima abre a jogada. O domínio de bola é do John Arias. Mais atrás, vem para recomeçar o ataque. Thiago Silva pro Freitas. De volta para Thiago Silva, sai na marcação Verratti, o Thiago Silva dá de primeira para dar uma acelerada com o Lima. O Fluminense coloca 3 jogadores atacando a última linha do Vasco, aí o Guga aparece para jogar. John Arias não tem opção de meio campo. E aí recua a jogada novamente com o Thiago Silva. A marcação do Vasco está encaixadinha e o Fluminense vai tendo dificuldade para entrar na defesa Cruz Maltina. Martinelli, falta nele. Acabou atropelando o Hugo Moura. E você tá com a gente? Deixa o like, se inscreve no canal. É de graça, né? É de graça. Ajuda muito. Vambora! Aí o Renato Gaúcho, como destacou agora há pouco, o João Barreto, bem tranquilo. Bola do Freitas. Esse é o René. Olhou para a área, vem René, vem por baixo, chegou Everaldo, dominou, de costa ajeitou Hércules para bater pro gol, passa para fora! Teve a chance Hércules, recebeu a escorada, o passe do Everaldo, de frente pro gol, ele dominou, abriu espaço, bateu pro gol, passa perto, a grande chance do jogo, foi aí na tua frente, Robert. Na minha frente aqui, agora tá tendo uma indefinição aqui no meio da zaga do Vasco, e principalmente quando o Hugo Moura recua, ele não sabe se vai na bola, se não vai, junto com o João Vitor, isso aí tá proporcionando esse espaço fluminense. Em lançamento, Freitas tenta chamar no peito e coloca no chão. Que chance, hein, Souza? Chance, né? O Fluminense, por outro lado, tem que ser mais rápido nessa transição de bola, né? O Vasco, uma coisa que eu vi que melhorou é a recomposição, né? Tá sendo bem rápida. Agora, o Fluminense precisa ser mais rápido. Martinelli pro Hércules. Preferiu trocar a direção. Vem para um bom passe aqui com o Lima. Domina Lima. Everaldo agora chegou na área. Vem fatiada para ele. Nas mãos do Léo Jardim, que também não tem ninguém mais à frente, né? O jogador mais adiantado é o Tietê, que você está vendo na imagem. Então ele vem curtinho nessa saída de bola com o Matheus Cocão. Tietê. São os primeiros instantes, 15 minutos de jogo. Brasileirão Betano ao vivo aqui na Cazé TV na 10ª rodada. Luiz Gustavo. Rasga o passe na tentativa de achar o Nuno. Aí o John Arias. O Vasco também esperando aqui para fazer esse arremesso lateral, sem muita pressa. O jogo vai trocando de mãos aqui no Maraca.
E aí quem é que grita mais alto para ficar com a lateral? O juiz não sabia para onde que ia apontar. Hugo Moura. Bola com o Matheus Carvalho. Deixa para o Tietê. Tietê dá o passe, se apresenta. Matheus toca mais atrás. Esse daqui é o João Vitor para recomeçar com o Hugo Moura. Luiz Gustavo. É a vez do Fluminense também ficar no campo de defesa. Só o Everaldo. E agora o Serna subindo para o campo de ataque. E não chegaram a pressionar essa saída. Luiz Gustavo com um pouco mais de liberdade. Vem para o passe. Guga de cabeça. Chega a Arias. Evitou a saída. E o Guga ganhou a falta. E no próximo domingo, Brasileirão aqui na Cazé TV. Domingo é dia de Brasileirão na Cazé TV no YouTube. É dia de Corinthians e Vitória. O Dorival Júnior recebendo. Olha aí, ó. Olha o Fábio. Essa bola saiu. É, gente. Domingo tem Corinthians e Vitória ao vivo. A partir das 4h30 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV. O Yuri Alberto voa. Será que o Yuri Alberto ganha a vaga na seleção brasileira? Segunda-feira tem convocação. Tá jogando muito. E as duas bolas em campo ali, atrapalhando aqui, hein? Do outro lado, Vitória de Renato Kaiser. Querendo sair da parte de baixo da tabela. É domingo a partir das 4h30 da tarde. É o nosso Brasileirão. É único aqui na Cazé TV. Paulo Henrique. Bola longa para o Ryan. Voltou e ganhou na moral o Hércules. Olha o René. Se enrolando com a bola. Ainda assim tem a posse a equipe do Fluminense. Uma contratação cara. O Hércules, né, pelo que ele fez na equipe do Fortaleza, Souza, 29 milhões, cerca de 29 milhões de reais. Só agora, é lógico, vem de um gol, parece um pouquinho mais confortável com a camisa do Fluminense. Mas ele é bom jogador. O torcedor acha, às vezes, né, Luizinho, que você troca o cara de time e ele já vem um time já montado, um time que já tem um trabalho consolidado, mas precisa... Fez um gol e está crescendo de rendimento, está crescendo. Aí o Paulo Henrique. Pressiona Hércules, dá o tapa na bola, Tietê, Martinelli vem na briga. Nuno toca, fez a tabela, Nuno. Tocou pro fundo, Paulo Henrique levantou, bola alta. Thiago Silva faz o corte. Deu sobra pro Tietê, bateu pro gol. Pegou mal, não pegou em cheio nela. Aí o Tietê. Reforço do Vasco para essa temporada, o Tietê. Jogador que venceu, né? Brasileiro, Libertadores no ano passado. É um cara tetracampeão brasileiro. Venceu com o Galo, venceu com o Palmeiras, venceu com o Botafogo. Foram 2 títulos com o Palmeiras. Diga, Pedrosa! Inclusive o Tietê fala muito sobre essa questão da mentalidade do time do Vasco, em que ele entende que, em vez de sentir a pressão, os jogadores têm que entender que eles têm uma oportunidade de marcar os seus nomes na história do Vasco da Gama, caso consiga um título. Passe pro Nuno, condição legal, mandou um balão pro Verrete, Fábio saiu, tirou de soco, deu sobra, agora subiu a bandeira. E o Nuno chegou à linha de fundo, nem tanto linha de fundo, quer dizer, já tentaram e deu um balão pro Verrete. O Verrete é alto, né? Mas ficou difícil, né? Vamos ver aqui a posição, não parecia, eu vou te falar, eu acho que também não tava, o lance é ajustado, né? O juiz apitou antes do Bandeira levantar a bandeira. Eu acho que tem a comunicação, claro, mas poderia ter deixado o lance de se enrolar, né? Não é esse o protocolo? Então, como houve um corte ali, se o Bandeira entendia que era impedimento, ele tinha que dar, mas podia ter deixado de seguir também, que se sai o gol, vá e analisar. Parecia condição legal. Inclusive, vem trabalhando a bola por aqui o Guga. É clássico quente aqui no Maracanã. Hércules, bola pro Martinelli. Martinelli que nas mãos do Fernando Diniz cresceu demais, né? Se tornou uma das peças mais importantes no título da América. O Martinelli vem lançamento, brigou, Everaldo. Chega João Vitor. Bola com o Piton. Aí o domínio do Nuno não foi legal. Ele dominou, levantou a cabeça, a bola escapuliu. Tem o arremesso. Bola com Arias. O arremesso ainda é tricolor com o Guga. É o Brasileirão pegando fogo. É o clássico pegando fogo aqui na Cazé TV. E Casimiro, tu acredita que tem uma galera que tá vendo a gente, que tá dando aquela bobeira de não ser claro?
Pode negócio desse? É, cara. Não acredito. Nossa parceira não vai te deixar na mão, não. É com um 5G Wi-Fi de primeiríssima que vão deixar sua conexão voando dentro e fora de casa. Então aponta o seu celular pro QR Code que está na tela e seja claro a partir de hoje. Deixa essa boa de lado não, hein? Claro! Te conecta com aquilo que a gente mais ama, o futebol. Às 22 minutos tem a bola parada do Flu. Aí a falta do Piton. Luizinho. Diga, Robert. Faltando aquela jogada do John Arias, né? Aquela jogada do John Arias por parte do Fluminense. E o menino Ryan também, né? Não tocou na bola. Menino que gerou expectativas e também está precisando aparecer na partida. E parece estar crescendo de produção desde a chegada do Fernando Diniz, em especial o Ryan. O Arias é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Tem bola parada do Fluminense. 22 minutos, vem levantamento para a grande área. O René está batendo um papo com o João Arias para ver quem vai ter a responsabilidade de levantar essa bola para a área. Pisadinha. Tá aí o René. É jogada ensaiada. Vem cruzamento para a grande área. No alto tira Luiz Gustavo. Guga de cabeça para trás. Chegou brigando o Everaldo. Aí o Martinelli fez a falta. O juiz em cima do lance. Foi lá e pegou, marcou. Ô Pedrosa, a gente está vendo aqui, né, na imagem, a galera conseguiu perceber aqui embaixo do vídeo, o Ryan colado no Diniz. E também me pareceu, vai passar na tua frente aí agora, Pedrosa, um membro da comissão técnica foi lá no Léo Jardim, né? Tem sido normal, o Diniz faz esse tipo de orientação, inclusive no outro jogo, ele mesmo foi lá no gol, vai você, Luizinho. Lima pisa na bola, agora a chance do contra-ataque pro Vasco com o Nuno Moreira, dá o tapa na frente, vem o Nuno. Já acionando aqui o Ryan, botou na frente, passou como quis, é falta do Freixas. Vai tomar o cartão amarelo porque não viu o Ryan na sua frente. Só foi ouvir o Diniz, hein? Só foi ouvir o Diniz, Pedrosa. Não, e é a orientação. Ele já falou que o Diniz é um paizão, mas durante o jogo dá esporro o tempo inteiro. Inclusive na partida contra o Operário, ele orienta o Ryan a buscar essa bola lá na esquerda. O Ryan rouba a bola e faz o gol. Então o Ryan é um garoto que tem crescido muito com o Diniz. O Diniz diz que ele tem um potencial enorme para brilhar no futebol mundial. Pegando o gancho aqui, Luizinho, falando esporro, Renato não gostou desse cartão amarelo sofrido pelo Freixas. Tomou uma bronca grande. E clássico SE, a torcida grita de um lado, a outra vem e responde. É demais o clássico com duas torcidas do Maracanã. Tem bola para a grande área. Piton tá nela. Vem pra bola o Piton. Perna esquerda, levantou, fechada. Gol! João Vitor abre o placar aqui no Maracanã. João Vitor se antecipando, fazendo 1-0 pro Vasco. Cruzamento veio fechado, cruzamento do Piton. A confusão é porque o João Vitor está comemorando do lado onde está a torcida do Fluminense. Só que é o seguinte, o gol saiu nesse lado. Vamos ver a posição agora, na cobrança de falta. Tem muita gente, tem muito pé, tem que ver no detalhe. Nessa imagem fica difícil. O João Vitor parecia partir lá do meio. Da meiuca. Daquela meiuca, onde da bagunça. Está a condição legal. Ele se antecipa, Fábio. Faz 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Casimiro Miguel. Jogada muito forte do Vasco, essa bola aérea. Vamos esperar o senhor VAR falar, porque parece que o João Vitor saiu ali do meio. E algum jogador do Fluminense acho que sai um pouquinho antes. Teve a provocação do Ryan. Os jogadores do Fluminense foram tirar o Ryan dali, tiraram um pouquinho na violência e começou uma confusão. Vamos ver. Tá checando o gol. É para esperar, é lance sendo checado. Muita gente na frente, na primeira linha.
para atrapalhar a visão da posição. E aí o VAR tá aqui no Maracanã colocando a imagem. Está sendo mostrada a imagem no telão do Maracanã. Você não está tendo acesso à imagem agora. Transmissão internacional não coloca a imagem para você, mas eu vou relatando o que a gente está vendo aqui no telão do Maracanã. Eles estão usando a câmera invertida para saber da posição do João Vitor. Exato. É um lance muito difícil, E muito ajustado. Daqui eu não estou conseguindo tomar nenhuma decisão. E os jogadores do Fluminense já dão a bola pro Fábio, como quem diz assim, ó, tá impedido. Bate lá, falta, bate lá o impedimento. E a torcida do Fluminense comemorou quando viu essa imagem, Luiz. Ah lá, essa é a imagem. Só que não é esse cara da frente que faz o gol. O João Vitor vem de trás. O João Vitor tá em condição legal. Aqui o próprio Guga dá condição pro João Vitor, hein? Olha aqui embaixo. Vai ter que ser agora. Vai traçar o pé do Guga. E vem de trás do João Vitor. Ah, é que daí também não dá pra ver qual é a perna do João Vitor, né? Aparentemente é condição legal. Tem que ver o pé do João. Qual é o pé do João Vitor? Aí eu quero ver, irmão. Essa aí é a dúvida. É esse. Eu acho que é esse. Porque tu não acha porra nenhuma, não dá pra ver nada, irmão. Ele vem muito de trás. Não dá pra ver. Cara, honestamente, Luiz, olha só, juro por Deus, eu não vou mentir pra ninguém. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, quero muito que seja gol. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Tem um emaranhado de perna aqui. Não, mas irmão. vale lembrar, Casé, que eles usam todas as outras linhas também pra traçar essa que a gente tá vendo agora. Tá bom. Então, assim, a linha tá sendo traçada e o gol é legal, hein? O gol é legal. Vai ser confirmado o gol aqui no Maracanã. Parece pela imagem que é isso mesmo. É isso. Novamente, eles estão usando diferentes câmeras para confirmar aqui a posição. O gol é legal. O juiz vai confirmar. João Vitor, 1 pro Vasco. Os jogadores do Fluminense estão em cima do juiz e pitou o cartão ali, me parece. Multicâmeras aqui pra você, multicâmeras. E aí é isso. O gol está confirmado. E até agora ainda há confusão. Os jogadores do Fluminense cercando o árbitro. Cartão também para o Fábio. Depois, João, você vai anotando tudo aí. Eu aqui de cima peguei um cartão para o Everaldo e um cartão para o Fábio. Que eu peguei foi isso. Que eu peguei foi isso, Luizinho. Aí tem o do Freitas de antes. Também, né? Que também estava no meio da confusão ali com o Ryan. E só também para relatar, não sei se o Pedro, obviamente que o Pedrosa viu ali, o Diniz utilizou esse momento da confusão, da checagem. O time inteiro do Vasco estava conversando com o Diniz nesse momento da checagem. Perfeito, ele não estava preocupado tanto com o gol, ele estava preocupado em orientar o time, chamou todo mundo, deu esporro como sempre, principalmente a saída de bola. A saída de bola tem incomodado bastante o Diniz nesse momento. Lucas Piton chega a 4 assistências nas últimas 6 partidas e João Vitor chega ao seu segundo gol em 28 jogos nessa temporada. E também tem, olha lá, o Thiago Silva, pelo visto, está argumentando que a posição do jogador em impedimento poderia ter atrapalhado um jogador em condição legal. Quer dizer, o jogador defensor. Mas o gol está confirmado. E a galera do chat, o que ela achou? Eu tô vendo aqui vários comentários. Tava impedido, não tava? Já vi aqui, eu não sou flamenguista, mas foi gol legal. Olha lá, é o que está falando o Renato, que atrapalhou o meu goleiro. Tá dizendo, ele acabou de falar isso na leitura labial, olha lá. Tá dizendo que o atacante em posição de impedimento atrapalhou o goleiro. O gol já tá validado. Ele já deu o gol. Mas ele voltou de novo em alguma coisa. E agora confirmou de novo. O amarelo pro Fábio tá confirmado. O amarelo pro Fábio, o amarelo pro Everaldo. Diga, Robert, 1 a 0 pro Vasco. Eu achei gol legal, mas agora as imagens aqui, o megapixel aqui tá muito atrasado aqui, né? Tem que ser um VAR mais moderno. E tudo isso porque o Ryan acordou, sofreu a falta, bola na área e gol. O gol está confirmado. A reclamação, então, era essa, que um jogador em posição de impedimento estaria atrapalhando o Fábio. Eu acho que foi essa a segunda avaliação do VAR. Primeiro para ver se era o João Vitor, depois para ver se alguém tinha atrapalhado. Porque, obviamente, tinha muita gente à frente da jogada. O juiz não foi ao monitor, não olhou. Determinada a validação do gol. 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Souza. É isso, a única chance do Vasco fazer um gol. O Vasco estava demorando muito a transição, né, a sair jogando. Mas aí acertou aqui pelo lado com o Rian, que todo mundo estava falando. O Rian tinha acabado de receber a instrução do Fernando Diniz. No mano a mano, o jogador é isso. Você tem que trabalhar a jogada para chegar no Rian. É um jogador rápido, fez a jogada pelo lado aqui. Bola parada, o Piton a gente já conhece, já que é a especialidade da casa, né? Cruzamento, colocou na cabeça do João Vitor e acabou fazendo o gol. 1 a 0 Vasco, merecido. Olha como o Vasco corre atrás da bola para ganhar com o Ryan. Botou na frente, Ryan invadiu a área. Ryan, Fábio! Salva o Fluminense
Fluminense cara a cara com o Ryan. Partiu na velocidade, ganhou do Freitas, ganhou do Thiago Silva, teve a chance do segundo. Fábio se agiganta e faz a defesa. E o Vasco mordendo, o Vasco veio com 4 pressionando a bola. E como mudou, né? Como mudou o Ryan depois que conversou com o Diniz, hein, Sozinho? É isso, é um tipo de jogador, quando você tem velocidade, você tem que trabalhar a bola para chegar nele no mano a mano. E ele tá fazendo a diferença. A bola sobra com o Everaldo. Deixa por dentro do Lima, a marcação pressiona. Lima toca com o Piton daqui a pouquinho no nosso intervalo. O gol, o lance, o impedimento, a discussão, a opinião. Vai render. Hoje também tem aqui direto do gramado do Maracanã. Tempo de bola. Vou estar nessa hoje, viu, Casimiro Miguel? Eu, você, Guilherme Beltrão, Bárbara Coelho. Muito mal frequentado o programa. Daqui a pouco também tem o nosso tempo de bola. Te falar um negócio, hein? Esse é o Guga. E se prepara. Já bota o despertador para cedo. Porque amanhã o bicho vai pegar. A partir das 8 da manhã vale o título mundial para o Brasil. Mundial de tênis de mesa ao vivo na Cazé TV. É cedo, então já coloca agora o despertador para você não esquecer. É agora. Pode botar para as 8 da manhã. E se prepare, porque tem Brasil e China. Tem Hugo Calderano enfrentando o número 1 do ranking mundial. Número 2 do ranking mundial. Ele é o 3, né? É isso. Demais, hein, gente? Vai ser demais. É em breve ele vai ser o número 1. É isso. Em breve ele vai ser o número 1. Tá ganhando tudo. E daqui a pouquinho no nosso intervalo a gente vai ver também como foi a passagem para a decisão. Vai daí, do meio campo vai pintar um gol histórico, passa para fora! Meu Deus do céu. Eu não sei se o Freitas quis passar, se quis bater. Rapaz. O Léo Jardim estava adiantado, essa bola foi tomando contornos dramáticos, Robert. Rapaz, acho que o Casemiro tirou com um sopro aí de cima. O Casemiro Miguel tirou com um sopro. E a repetição da defesaça do Fábio, que chance perdeu o Ryan. E só para deixar claro aqui, né? Pela câmera agora olhando o replay, né? Do lance, foi do Freitas. Parecia longe, mas daqui da gente aqui, até o Léo Jardim, ele dá uma acelerada a mais. E o lance do Ryan, né? A experiência contra a juventude. O Fábio se saiu melhor. Luizinho, só para confirmar então os amarelos do Flu e não ter dúvida. Então teve o Freitas, né? Naquela falta em cima do Ryan que saiu o gol. Só Everaldo e Fábio mesmo. O Guga tá sem amarelo. Tem a bola chegando aqui com o Paulo Henrique. Passe para o Ryan. Limpou, linha de fundo. Hércules consegue bloquear e tem escanteio Vasco. E sempre que o Vasco tem a bola parada, a oportunidade de levantar é um perigo. Porque o Verratti é o artilheiro do campeonato, tem 17 gols na temporada. Já na bola aérea fez 1-0 hoje com o João Vitor. Vamos batendo daqui a pouquinho, 35 minutos, claro, né? O jogo ficou muito tempo parado depois do gol. Sim. Dá para a gente projetar aí pelo menos 5 minutos de acréscimo nessa primeira etapa. Tem escanteio para o Vasco, o Piton tá na bola. É o homem das bolas paradas, aí o Piton. Vai para o Paulo Henrique, vem para apertar o Serna. Vai daí, olha o chute de longe na trave, que paulada! Que chutaço! O Luiz Gustavo foi do meio da rua, ele arriscou daí, que paulada, balança até agora o travessão tricolor! E foi o Ryan. Foi o Ryan que soltou esse petado. O menino tá demais. O que um papo com o Fernando Diniz não faz, hein? Eu vou conversar com ele. Eu quero conversar também. Cara, que chute, acertou o Ryan. Vem Serna, segura aí, porque o Fluminense vem descendo. Uma pedrada do Ryan que balança o travessão do Fábio até agora. Era pra fazer um golaço, hein? Luizinho, diga. É jogada ensaiada, tá? Claramente o Paulo Henrique veio para a direita para o Ryan pegar no meio. O Lucas Piton acha o Paulo Henrique nessa movimentação que não tinha no Vasco da Gama. E o Ryan abre sozinho na intermediária para soltar a canhota. Claramente uma jogada ensaiada do Vasco da Gama. Quer acertar esse petado aí. Que chute, hein? Que chute. Foram mais de 5 minutos de paralisação no gol do Vasco, tá, Luiz? Olha o lançamento pro Guga, a condição é boa. Partiu o Guga, ele e Piton, melhor pro lateral do Vasco, que joga rápido com o Nuno. Já dá o tapa, Tietê, aperta Arias.
Arremesso é do Vasco. Fala, Robert. E o Ryan já deu uma pedrada dessa contra o Fortaleza. E ele tem um chute, ele tem uma potência, ele tem força também. Então acho que o Diniz enxergou isso nele. Ele tem que explorar isso nesse menino. Ele tem um chute muito forte de canhota, mas ele já deu uma pedrada dessa em São Januário com a direita. E é o clássico aqui no Maraca. E você sabe que no clássico a missão é sempre vencer e brilhar. E falando em missões, a Estrela Bet lançou as missões. Desafios que valem recompensas incríveis. Para você participar, é só acessar a área Desafios, clicar em Missões e confirmar a sua participação. Ao cumprir a missão válida para esse jogo, você vai desbloquear R$30 em apostas grátis. QR Code está na tela. Leia as condições da promoção e jogue com responsabilidade. Estrela Bet, simples e num instante. Fluminense recupera no campo de ataque. Everaldo passa para fora. Everaldo bate pro gol. Tinha o Serna entrando, ele preferiu a batida no vacilo do Paulo Henrique. Everaldo arriscou. Centroavante, né, Luizinho? Centroavante, pega a bola, não olha. O Serna estava entrando sozinho, só rolar ele entrava na cara do gol. O Vasco precisa tomar cuidado nessa saída de bola, porque o Fluminense está pressionando bem. E vem lançamento, o Guga já ficou para trás, o Vasco vem chegando, o Guga toma a dianteira e depois acaba sendo atropelado e sofrendo a falta. Você falou que o Paulo Henrique deu mole de fato, mas já é a segunda, terceira vez que tem um problema de comunicação claro entre o João Vitor e o Hugo Moura. Esse deixa que eu deixo vai acabar prejudicando o Vasco. Já aconteceu pelo menos 2 vezes nesse jogo. Everaldo parte para a correria. O goleiro Léo Jardim não sai. Everaldo e João Vitor. Falta do Everaldo para cima do João Vitor. O juiz não marcou nada e depois o Léo Jardim pegou a bola e deu a falta. Aí é para matar o torcedor do coração. E daqui a pouquinho no nosso intervalo, você sabe, né? O Fluminense vem aí para jogar também a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, hein? Sabe quem vai passar esse campeonato? Dia 17 de junho. Cazé TV transmite ao vivo. Fluminense e Borussia Dortmund. Dia 21 de junho, Fluminense e o Ulsan. Deixa eu ver primeiro o Serna. Limpou a linha de fundo, sem espaço, não saiu. Ele tenta ganhar o arremesso lateral e ganha. Fluminense e Ulsan dia 21, Fluminense e Mamelodi Sandal dia 25. Todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA aqui na Cazé TV. Mas tem que pagar alguma coisa, porque essa competição é muito braba. Não, é de graça. É de graça? É de graça. Mas e eu vou logo avisando. Daqui a pouquinho no nosso intervalo, o que tem? Nós vamos trazer uma parada que eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai gostar. É? É. Então tá bom. Tá? Já pensa nisso. É Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Além da gente mostrar todos os jogos do Fluminense, todos os jogos do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Real Madrid, do City. Quem você quer mais? Do Paris Saint-Germain? Vamos. Chelsea. Do Atlético de Madrid? Sim. Do Chelsea? Do Borussia. Do Borussia Dortmund? Sim. Quem você quer mais? Atlético de Madrid? Sim. Atlético de Madrid? Sim. E do time do Inter Miami, time do Messi? Sim. É mesmo? Todos os jogos ao vivo aqui na Cazé TV. Mas eu sou torcedor do Mamelodi. Tu vai ver também. É todos mesmo? Os jogos do Mamelodi Sundowns. E aí o gol do jogo. Que são, o Mamelodi, para quem não sabe, é conhecido como os Brazilians. É verdade. The Brazilians. E aí a confusão, né? Porque o Guga quer falar assim, vai comemorar lá do lado de lá. Tua torcida tá lá. Antigamente, quando é torcida única, o cara não tem o que fazer, né? Aí comemora, já viu, o jogador toma cartão. Fala, vou comemorar onde? Mas assim... Honestamente, Luiz. Fez o gol lá, vai comemorar onde? Tudo faz parte. O Guga reclamar faz parte também. E Martinelli. Tentou o passe, bolão do Martinelli, Lima. Pegou mal. Luizinho. Diga. John Arias do lado, sozinho, e ele não conseguiu enxergar, resolveu chutar, chutou errado. Rapaz, se essa bola para no pé do João Arias, não sei não. Mas tem o seguinte também, hein, Souza? O John Arias está do lado direito, o Fluminense só ataca pela esquerda. E o melhor jogador está do lado direito, né? Então, possa ser que o Vasco tenha fechado bem aquele espaço lá, mas essa é a diferença de você ter o Ganso. O Ganso enxerga umas coisas naquela hora ali que ninguém enxerga. E aí o treinador optou, né, pelo Lima, e aí você perde um pouco de qualidade na hora de passar essa bola, de achar um companheiro melhor colocado para chutar. Foi o Souza falar, Luizinho, que os atletas do Flu foram pro aquecimento. Ganso tá entre eles, mas é aquele tradicional de fim de primeiro tempo. Olha o Arias, vem para fazer o giro, agora caindo pelo outro lado, já que a bola não chega até ele por lá, ele vem para jogar aqui.
O juiz está bem perto do lance, manda tudo seguir. A sobra de bola do Fluminense, John Arias limpou. Impressionante, tentou levantamento para a grande área, passa. Sobra com o Guga, dominou. Guga puxou para o meio, levanta para a área. O toque, Léo Jardim bate, rebate. Gol do Fluminense! É gol contra! Empata o jogo aos 41 minutos da primeira etapa! Na primeira vez que o John Arias pegou na bola, conseguiu fazer a jogada na linha de fundo, foi para o outro lado, até o cruzamento na área. O Lima toca para o meio em condição legal, o Verratti tenta ajudar e faz o gol contra! Gol contra de Verratti, empata o jogo Fluminense. Um pro Fluminense, um pro Vasco. Verratti contra! Foi tentar ajudar e acabou atrapalhando! Souza! Nada errado, né, Verratti? No primeiro minuto ali eu até achei que estava impedimento, mas depois olhando aqui pelo replay não estava não. O Verratti, a bola, a hora que o Léo Jardim toca nele, ele vem para cima, pega nele sem querer, ele ainda faz um movimento que ela está muito em cima dele, né? Tava pedindo para tomar o gol, essa é a realidade. Alguns lances aqui a gente tava falando sobre o Arias. Esse jogador precisa tocar mais na bola, porque é um jogador diferente, é o cara que briga, protege bem a bola, então precisa estar mais ativo, precisa receber mais bola. Ele saiu lá do lado esquerdo, que a bola não estava chegando, lá pelo lado direito, veio pelo lado esquerdo aqui, fez a jogada. E que jogada que ele fez aqui, cara. Que jogada desse jogador que, para mim, desde o ano passado, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Tudo igual no Maracanã, Robert, aí na tua frente. Olha esse recuo, Luiz Gustavo. Vem para trás do Léo Jardim. A gente falou no pré-jogo, né? Da vontade do Léo Jardim, ter um salário melhor, de renovar com o Vasco. A gente falava dos dois maiores salários do time e aí na tua frente um milagre e um gol contra, Robert. Exatamente, Luizinho. Foi uma belíssima jogada do John Arias, que tem que pegar toda hora na bola. E aí a cabeçada queima a roupa do Lima, uma defesaça do Léo Jardim, mas o Verratti, com a fã de ajudar, né, com aquela vontade de ajudar que ele sempre ajuda, ele estava muito em cima do Léo Jardim, a bola bateu nele e entrou. Luizinho, vamos lá. Lemos e Pumita foram para o aquecimento a pedido do Diniz. Um clima incrível aqui no Maracanã. Cazé, gol contra de Verratti, Cazé. O que eu vou dizer lá em casa, Luiz Felipe Freitas? Que ele é viciado em fazer gol, eu sabia, mas não precisa ser tanto, né? Agora o Verratti tem a possibilidade de fazer gol em todos os times do Brasil, né? Faltava o Vasco. Alex Teixeira e Paulinho também. Que dureza, ai, Casimiro Miguel. E Lloyd. E daqui a pouquinho, no nosso intervalo, mais um grande anúncio pra você. Fique ligado, hein? Fique ligado. Daqui a pouquinho, inclusive no nosso intervalo, vamos trazer, cara, informações direto de Doha, no Catar, onde temos a nossa enviada especial, Bruna Delta, acompanhando todo o Mundial de Tênis de Mesa. E o Brasil tá na final! Hugo Calderano amanhã a partir das 8 horas da manhã vem para disputar o título mundial de tênis de mesa, em busca de um título inédito na história do nosso esporte. E o Martinelli ficou bravo porque queria bater a falta rápido. O juizão falou foi um pouquinho mais atrás, vai bater de novo. E o Martinelli agora bate e agora tá valendo. Hércules. Tudo igual aqui no Maracanã. Só 4. Econômico, hein? Só no gol do Vasco foram 5 minutos. Teve o gol do Fluminense. Não faz sentido, né? Podia ter dado um pouquinho a mais de jogo aqui no Maracanã, hein? Tudo bem, são 4 minutos então pra gente trazer essa novidade pra você daqui a pouquinho no nosso intervalo. Trabalhando a bola, Lima. Mas pro René. Dominando o René, lançamento pro Everaldo, Luiz Gustavo tenta antecipação, Everaldo escorou pro Senna, botou na frente, Senna segurou, ajeitou, Hércules, René, de lado, Martinelli no chute de fora, bateu Lima, bateu pra longe. É bom o jogo no Maracanã, hein? É bom o clássico aqui no Maraca. E nesse momento, torcedores do Fluminense pulando de um lado, torcedores do Vasco respondendo do outro. Uma noite de gala aqui no Maraca. Agora, Luizinho, o Diniz precisa dar uma consertada aqui pelo lado direito, viu? Paulo Henrique, que eu gosto muito, eu elogio ele direto, não está tão bem hoje não. E o Fluminense está aproveitando.
Thiago Silva tocando de cabeça para trás, recomeçando a jogada com o Freitas. 46 minutos desse primeiro tempo aqui no Maracanã. Um Fluminense, um também para o Vasco. João Vitor abriu o placar, Verratti fez contra. Martinelli. Boa bola para o Lima. Vem Hércules com liberdade. 2 contra 1 por aqui. Dominou o René. Tem 2 na área no segundo pau. O René levantou. Passa pelo Hércules. Vai chegar para dominar. Arias, linha de fundo. Guga levanta. Bola forte demais. Chegou para o René. Ele bateu cruzado. Sobra do Fluminense. Todo o Vasco dentro da área. Thiago Silva para levantar. Serna de cabeça. Fica com ela de graça o Léo Jardim. O Vasco está todo recuado. Essa imagem aqui de cima a gente vê. Não tem um jogador à frente da intermediária de defesa do Vasco. Volta aquela configuração do início do jogo, né, Luiz? Onde o Vasco recuou um pouquinho, aceitou essa pressão do Fluminense. No meio da partida o Vasco dominou um pouquinho mais a bola, teve mais as ações do jogo. Agora o Fluminense, animado com o gol, vem para cima. Serna tenta dominar. Meteu o braço na bola o jogador do Vasco. Deu uma levantadinha aqui. O João Vitor. Vai no detalhe para você o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. E a reclamação do Freitas que queria um cartãozinho. Banco do Flu também. Tá aí o Verratti. Ele tá falando, é no apito? É no apito? Beleza, porque normalmente o jogador fica na frente da bola para não deixar bater rapidinho, né, Souza? Aí quando o juiz fala que vai ser no apito, tá tudo bem. Exatamente. Você jogou muita bola, irmão. A gente já teve lá embaixo, né, Souzinha? Irmão. A gente já teve lá embaixo, Souzinha. Peraí, já tive meus minutos aqui no Maracanã. Pelada de imprensa. Posso falar um negócio? Lucas Pedrosa fez um dos gols mais bonitos da imprensa carioca no Maracanã. Isso tem que ser dito. Generosidade sua. Tem bola parada. Será que o Thiago Silva vai daí? O John Arias também está na bola. É de muito longe. Vamos ver qual vai ser da cobrança da falta. Autorizada a cobrança. Partiu John Arias. Espalma, Léo Jardim. Em 2 tempos faz a defesa o goleiro do Vasco. John Arias pensou, vou botar no gol. Botou no canto. Tava lá o Léo Jardim para pegar. Que perigo. Robert, aí essa bola que vem batendo no gramado. E o Verratti não dominou, né? Luizinho, diga. Detalhe sobre o Verratti, que obviamente não tem a ver com o gol contra, mas ele está com uma proteção no músculo posterior da coxa esquerda. Vou até tentar perguntar para ele se ele está com algum tipo de problema, mas claramente é uma proteção em relação ao músculo posterior da coxa esquerda. Hércules. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro, final de primeiro tempo aqui no Maracanã, tudo igual. João Vitor fez para o Vasco. Verratti contra, empata para o Fluminense. De volta, você em todo o Brasil ligado na Cazé TV aqui no YouTube. Tô na cabine do Maracanã, ao lado do Casimiro Miguel, ao lado também do Souza. Vamos embora para os melhores momentos de, por enquanto, um para o Fluminense, um também para o Vasco. Seguinte, Souzinha, o Fluminense começou bem, mas quem abriu o placar foi o Vasco. Começou melhor o jogo, né? Pressionando bem o Vasco, a saída de bola e não indo a bola parada, né? Numa decisão da defesa do Fluminense. O João Vitor acabou fazendo 1-0 e aí no ímpeto do gol, né? O Vasco deu aquela crescida, né? Quase fez um segundo com o Ryan. E vendo agora a repetição, quer dizer, até da reclamação, que é natural reclamar, mas assim, os jogadores em posição de perímetro não atrapalharam o Fábio. Não. Como foi sugerido, se sair esse gol aqui, era uma loucura. Mas ele foi dar o passe. Foi dar o passe, né? Eu tô com você nessa, viu? E esse balaço do Ryan, Casimiro Miguel? O Fluminense começou bem o jogo e depois que faz o gol, o Vasco vai pra cima, tem chances. Poderia ter feito 2-0 com o Ryan, poderia ter feito mais um outro 2-0 de novo com o Ryan. E aí aparece o cara que a gente falou, todo mundo já sabe, que é o John Arias, irmão. Que sai do lado de lá pro lado de cá, faz aqui nessa lateral direita da defesa do Vasco, que ele faz uma brincadeira. Ele faz parecer fácil. E ele cria essa jogada do gol, ele tira da cartola, a verdade é essa. É um jogador que tem muita qualidade, precisou sair do outro lado, né? A gente comentou, o Fluminense não estava jogando muito pelo lado do John Arias. Então o Fluminense, o Arias vem pro lado de cá, faz a jogada, e o Fluminense empata o jogo e depois volta a mandar no jogo. Os times estão voltando, vamos ver rapidinho a nossa câmera exclusiva nos treinadores. Olha só, no primeiro tempo, olha como cada um reagiu, né? Fernando Diniz, mão no rosto, Renato Gaúcho, mão na cara também, mexendo pra lá, mexendo pra cá.
E as broncas, né? A bronca do Diniz. Bate essa bola no peito, é aquela que a gente falou. Ele disse pro Paulo Henrique, bate essa bola no peito. A conversa concerna a nossa câmera exclusiva, isso, flagrando, né, aí os treinadores se movimentando aqui no Maracanã. Vambora, porque a bola vai rolar pro segundo tempo. Sem mudanças. Beleza. Autoriza o árbitro, bola rolando para a etapa final. Mais 45 minutos de Fluminense e Vasco, por enquanto 1-1 aqui no Maracanã. São as emoções da 10ª rodada do Brasileirão Betano na Cazé TV no YouTube. Sem mexidas para o segundo tempo. O Fluminense com alguns jogadores pendurados, né? São 3 jogadores amarelados do lado do Fluminense. Não tivemos cartões para o Vasco da Gama no primeiro tempo. No gramado, Lucas Pedrosa acompanhando o lado do Vasco, João Barreto do lado do Fluminense. O Robert agora está atrás do gol defendido pelo Fábio. Aqui na cabine de transmissão do Maracanã com o Souza, com o Casimiro Miguel. Você também está conferindo aí a escalação do Fluminense, que é o mandante, e vendo ali os cartõezinhos amarelos, né, ao lado daqueles que estão pendurados no jogo de hoje. A mesma coisa você vai ter daqui a pouquinho também na escalação do Vasco, que também não mexe para a segunda etapa. Por aqui, o passe do Piton, brigou Lima, fez a falta o Lima. Tem falta o Vasco. É o primeiro minuto do segundo tempo, um jogo que abre essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também temos a bola rolando para São Paulo e Mirassol, né? O jogo está 0-0 também. Tem lançamento, Thiago Silva domina, o Guga não vai para a bola, o Thiago Silva tenta e consegue evitar a saída, já lança para o Everaldo, faz a parede Everaldo, a bola vai cair lá pelo lado esquerdo para tentativa de domínio do Serna. Ele veio para dominar na cabeça. Na cabeça do Fluminense. Movimenta a bola lá pela esquerda o René, jogando hoje no lugar do Fuentes, que é o titular na posição do Fluminense, que mexe um pouquinho no seu time. O Vasco não, o Vasco vem repetindo as escalações dos últimos 3 jogos, exceção do Coutinho, que está suspenso para o jogo de hoje. Serna na área, tentou a finta. Tinha espaço para bater no gol, ele não bateu. E o jogador brasileiro precisa saber usar o corpo, cara. O cara tá de costa pro gol, pô. Você quer girar com o cara? Não, tem calma. Paulo Vitor de novo, Paulo Henrique de novo tentando... Deixa o cara pra fora, deixa o cara de costa pro gol. Não tentar antecipar, porque tentou antecipar, ele quis girar, quase girou em cima do Paulo Henrique de novo, quase saiu o segundo gol do Fluminense. Ficou sentindo ali na jogada o João Vitor, o autor do gol do Vasco. O Fluminense movimenta essa bola com o Freitas. O Freitas, o Fluminense contratou do Alianza Lima. Argentino revelado no News Old Boys. Vem lançamento para o René. Dominou o René. Esse daqui é o Martinelli. Toca com o Serna de primeira, era para a subida do René, voltou, Rayan ganhou, Verret fez a parede, só que deixou essa bola no fogo. E o juiz pega a falta para o Fluminense na entrada da grande área. Sai o cartão amarelo para o Matheus Cocão. Tá sentindo, olha onde estava o Guga na pressão, a posse da bola. Vamos ver a repetição aqui agora. Ele acaba deixando o braço, né? Luizinho. Chega, Robert. O Matheus Carvalho ficou desesperado quando a bola veio para ele, né? Ele não sabia o que fazer com a bola, ficou assustado com esse recuo do Verret e aí fez essa falta aí. E veio o cartão amarelo, primeiro do Vasco nessa noite aqui no Maracanã. É o Matheus Carvalho com o cartão amarelo. Jogador que veio do Náutico para o Vasco da Gama em 2023. Está aí o Renato Gaúcho. Toda a concentração também de Fernando Diniz. Momento de perigo aqui no Maracanã. Expectativa da bola parada. O John Aires já chutou, mas no gol hoje. Souza, você pegava bem da bola dessa distância. Qual que é o segredo, Souza? Ali é só chapada, né? Com a chapa do pé. Mira o terceiro homem da barreira ali. Sem curva, ela retinha. Passou da barreira ali, já era. Fácil, hein? Aprendi. Então, obrigado. Vamos ver. Quando eu tiver minha oportunidade, eu vou fazer. Vem cobrança de falta. O Guga tá tomando distância também. E o Ares até saiu da bola. É o Guga nela. Guga e Thiago Silva. René também tá na bola. Veio o Guga, pega na barreira e vai pra fora. Escanteio pro Fluminense.
Luizinho. Diga. John Arias é muito bom de grupo, né, cara? Você tem o John Arias para bater a falta e quem bate é o Guga. É brincadeira. Momento que o Arias vem aqui para bater o escanteio e chama a torcida do Fluminense. Arias está na bola, Martinelli está na área, Thiago Silva está na área, vem o levantamento, Martinelli subiu, Zerna pro meio, tira a defesa do Vasco. Hércules para dominar a sobra. Passe para o Freitas, levantou para a área, Martinelli, tira Léo Jardim. E depois a dividida forte. O juizão entende que houve o choque lá dentro da grande área também do Martinelli com o Léo Jardim. Ficou caído, levou a pior o goleiro do Vasco. Aproveitando agora para você, torcedor do Fluminense, seja sócio e faça a diferença para o Fluminense. Acesse nense.com.br e aproveite o valor de 2 mensalidades grátis com o cupom especial FLU na Cazé TV. E a repetição dessa bola na grande área. Momento de perigo, olha só, o Martinelli sobe, o Serna não consegue tocar pro gol. E a defesa do Vasco tirou. Eu vou te falar, viu? Luizinho, Um pouco ali não pega na mão do Verratti, viu? Aí o Casimiro ia à loucura. Pô, já. Vai comigo, não. Diga, Lucas Pedrosa. Lucas Freitas, Lloyd, Paulinho, Alex Teixeira, Pumita e Adson foram para o aquecimento agora. E antes deles irem para o aquecimento, o Fernando Diniz teve uma conversa em particular com o Lucas Freitas, conversando com o zagueiro, falando sobre saída de bola. E agora eles estão aquecendo. E fica a preocupação porque houve o choque. E o Léo Jardim aparentemente sente bastante aí a repetição da imagem, como o Martinelli não chega a fazer o movimento completo. Ele recolhe o pé, mas aí bate o joelho um pouquinho acima do joelho, ou no próprio joelho ali do Léo Jardim. Olha como o Martinelli recolhe o pé e tem o choque. Do lado do Flu, Luizinho, Ganso está no aquecimento também, assim como outros atletas do Flu. E só para trazer um dado aqui, né? Aproveitar que o jogo está parado, tem uma contagem do Fábio que ele pode bater o recorde aí de ser o jogador com mais partidas da história do futebol mundial. Ele está a 19 de chegar no Peter Shilton, lenda da seleção que é inglesa, né? E do Leicester City. E com esse jogo faltam 18 para o Fábio ser o recordista de jogos da história do futebol. Impressionante, né? 1.390 o Peter Shilton. O Fábio, que é o recordista de jogos do Brasileirão, sim, mais de 710 jogos. É o recordista de jogos da Copa do Brasil. Sim. É o segundo cara que mais entrou em campo na história da Libertadores da América, só atrás de uma lenda do Olímpia, né? O Weber Hugo Almeida. Absurdo. Então, assim, absurdo. É um negócio de maluco. Se ele jogar mais uma Libertadores, ele tem chance disso, ele vai ser o cara com mais jogos na história da competição. É uma longevidade gigantesca. E com né? nível ainda, né? Sim. Eu joguei com esse cara, já parei, faz 7 anos e ele ainda tá jogando, pô. Não Eu já existe fiz negócio gol desse, nesse não. cara e ele tá jogando Olha ainda. lá. Os nossos velhinhos aqui adoram, hein? Hércules faz o corte lá atrás, de cabeça, devolve Luiz Gustavo, briga Hércules de novo, Martinelli por cima pro Arias, sai na cobertura, Luiz Gustavo faz a falta, veio desenfreado pra bola. E aí o juiz é pressionado a mostrar o cartão amarelo, ele vai mostrar. Para a galera entender um pouquinho da longevidade do Fábio, né? O Valquimar, que é pai do Ryan, foi companheiro de equipe do Fábio no Vasco em 2000. Esse é o Fábio, pô. E uma última, Cazé, de 2017 para cá, em todas as temporadas ele fez pelo menos 40 jogos, ou seja, dos 33 aos 40 anos ele fez pelo menos 40 jogos. É a bola parada. Vem bola parada. Tá na bola o René, também nela o John Arias. Cobrança de mais ou menos daí o Vasco fez o primeiro gol do jogo. John Arias levantou, Thiago Silva de cabeça, manda pra fora, subiu o Freitas por ali. Luizinho, Diga. Luiz Gustavo recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso ele está suspenso para a partida contra o Bragantino, o próximo desafio do Vasco no Brasileirão. Bola com Hugo Moura. Sai jogando o Vasco dentro da área, apertou John Arias. Nuno. Pegou mal o Nuno, né? Tem pressa o Guga. Vasco acuado nesse começo de segundo tempo. Martinelli. Tá valendo tudo isso, a bola ainda é tricolor. Tá na bola o Guga.
para mandar dentro da grande área. Tem bola para a área, para o Everaldo, subiu, tocou. Serna para dominar o rebote. Serna na área, tentou dar a balançada para ganhar escanteio para o Fluminense. Fluminense dentro da grande área do Vasco, insistindo aqui na virada nesse começo de segundo tempo. Cobrança curta, John Arias levantou, de cabeça fez o corte, a defesa do Vasco. Guga mandou posição legal do Freitas, está na área, Freitas! Enquanto a bola rola, a gente quer passar, boa, para você que tem um negócio e quer vender mais. Com o Tepon, seu celular vira uma maquininha de cartão, sem pagar nada, hein, Casimiro? Sem adesão e taxa zero. E você ainda recebe o dinheiro das suas vendas na hora. Na hora? Não importa o dia da semana não, Casé chega mais, marca esse golaço nas suas vendas com o Tepon do PagBank. É fácil, é rápido, é seguro. Escaneia aí o QR Code e venda mais. Arias para dominar mais uma, já fez o giro John Arias. Tapa para o René. Tentava o Everaldo, vem bola com o Paulo Henrique para recuperar para o Vasco. Paulo Henrique bate em cima do Everaldo, ganha arremesso lateral. Daqui a pouquinho tô achando que você vai trabalhar, hein, Pedrosa? Exatamente. Ele já mandou chamar, vamos ver. Um pouquinho, então, vamos ter mexida no Vasco. Esse é o time da Casé TV espalhado aqui pelo Maracanã. Luizinho. Só vê esse toque para trás. Pode falar, Pedrosa. Lucas Freitas e Adson foram chamados. Vão ser as primeiras substituições do técnico Fernando Diniz. E o Fábio. Bola para o Guga. Aperta Nuno. Chega a Serna. Tentou o domínio e o juizão acabou pegando a falta. Daqui a pouquinho, 2 substituições então na equipe do Vasco. Aí a preparação do Adson, jogador que teve destaque na equipe do Corinthians, né? Foi para fora do país, voltou quando chegou do Nantes ao Vasco da Gama. Teve uma lesão também, mas é cara que já decidiu o clássico, por exemplo, no Morumbi. Ele estava lá nesse jogo, né? E entrou muito bem no jogo do meio da semana, né? Entrou bem pra caramba, é um jogador importante, vem de lesão, mas é um jogador que o Diniz conta, um jogador de qualidade, como você falou, um jogador que já está acostumado a jogar jogo assim. Boa antecipação do Paulo Henrique, vem o Vasco no contra-ataque. Ryan disparou, Paulo Henrique puxou para o meio, balançou, bonito. Vem a dividida dele com o René, melhor para o René e a bola vai ficar para o John Arias. Na tentativa de contra-ataque agora para o time do Fluminense. Arias, lançamento para o Everaldo, condição legal. Ele contra João Vitor. Everaldo protege, volta para o Arias, está sozinho, hein? John Arias deu a balançada, tocou, que bola, o Everaldo, espalma, Léo Jardim! Como joga John Arias, jogadaça! Escanteio para o Fluminense, ele é o dono do time, chegou, fez a jogada, escanteio. Bola pelo sim, pelo não, Léo Jardim botou a linha de fundo. Paulo Henrique Ganso. Daqui a pouquinho vem Ganso no Flu, agora a cobrança de escanteio. Quando o juizão vai lá, bem pertinho da jogada, para ver se a bola está na marca, se não está. John Arias e René na cobrança curtinha. René para o John Arias, com um pouco de espaço. Arias levanta direto nas mãos do Léo Jardim. Aí você viu o Paulo Henrique Ganso, e daqui a pouquinho, olha aí, ó, confirmando o gol na rodada também. Tem gol na rodada, Gabriel faz 1-0 para o Mirassol em pleno Morumbi. Mirassol 1, São Paulo 0. E vem o Ryan para dominar essa bola junto à linha lateral. Ryan contra René. Ryan pegou embaixo da bola. Ganso no lugar de quem, Souza? Eu acho que do Lima. Só falamos do Lima uma vez no campeonato, no primeiro tempo, né? E no segundo tempo agora, né? Luizinho. Foi a cabeçada dele importante, mas acho que sai Lima. Mexe o Vasco, Lucas Pedrosa. Entra Adson e sai Matheus Cocão, amarelado, e Luiz Gustavo para a entrada de Lucas Freitas, também amarelado. Diniz tira os 2 jogadores que tinham recebido cartões amarelos. Lucas Freitas fica do lado esquerdo da zaga, sua posição habitual, e o Adson vai se encaminhando lá para o lado central e direito do campo.
Aí vale também, Robert, aquela experiência do técnico que sabe num clássico como esse, qualquer vacilo, qualquer movimento diferente pode gerar um segundo amarelo. Exatamente, né? Ele tem que ter essa percepção, é pago para isso, e foi muito bem nesse sentido aí o Fernando Diniz. Luiz. João Barreto. Flagrei um negocinho aqui, viu? O Renato olhou pro Lima e fez com a mão assim, ó, abaixa, tipo, cai. Aí o Lima caiu, ou seja, tá na cara quem vai sair para entrar o Ganso. Então tá aí o Ganso vindo para o lugar do Lima, como já suspeitava por aqui também o nosso Souza. Agora, a gente já teve 2 gols aqui, né, Casé? Certamente 2 dos lances candidatos a jogadaça Esporte da sorte da partida de hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tivemos lances para isso, né? Defesas, bola na trave. Tivemos bons lances. Daqui a pouquinho. Drible, pode ser a jogada do Arias aqui, por exemplo. Daqui a pouquinho, no nosso tempo de bola aqui direto do gramado do Maracanã. Vamos decidir essa parada. Vem passe pro Serna. Paulo Henrique. Ele é muito rápido, né? Se antecipa, consegue tomar a dianteira, depois dá um chutão. Aí tenta o domínio Everaldo. Bola vem para Paulo Henrique Ganso. Para dar aquela orquestrada, aquela desacelerada. Serna por dentro, Martinelli tentou a tabela, Martinelli está na área, de costas conseguiu cruzamento, chega para tirar Piton e de cabeça completa a defesa Cruz Maltina. Sobra de bola do Freitas, olha onde está o zagueiro, Freitas tentou o passe, errou, agora deixou brecha, mas a bola já tinha saído, né? O bandeirinha demorou um pouquinho, mas acabou pegando a saída da bola. E claro que em competições de pontos corridos, os times precisam ter muita estratégia para sobreviver às 38 rodadas. E no Esporte da Sorte, você também joga com estratégia para fazer sempre a melhor escolha. E a tática é simples: se divertir com responsabilidade. QR Code está na tela para você acessar o site do Esportes da Sorte. Pode confiar. Duvido você não se divertir. Alguém do banco do Fluminense, né? Obviamente daqueles que estão fazendo trabalho de aquecimento atrás do gol, tomou o cartãozinho amarelo. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho para o João Barreto descobrir. João Barreto, tem coisas que só acontecem contigo, irmão. Daqui a pouquinho então a gente vai saber qual que é. Olha o Vasco, sai jogando. Esse é o Diniz. Sai jogando e deixa espaço aqui para o Piton. Cima da Piton. Vem carregando a bola, a Verrete já pediu. Piton segurou. Olha onde está o Ryan, caindo aqui pelo lado esquerdo. Vem para dar o traço, Hércules chega na bola. De primeira, Paulo Henrique Ganso. Hércules vem para receber, já criou espaço. Hércules com muito campo pela frente. Hércules. Vem para o Serna. Dominou. Vasco já fica inteiro da intermediária para trás. Paulo Henrique Ganso. Tentou forçar o passe no John Arias. Brigou Ganso, perdeu. E agora Tietê puxando o contra-ataque para o Vasco. Piton. O Fluminense não mexeu, né, nos amarelados em campo. Segue com 3 caras pendurados, Fábio, Freitas e Everaldo. O Vasco não tem nenhum jogador pendurado. Os 2 que tomaram cartões saíram. Luiz Gustavo e Matheus Carvalho, entraram Adson e Lucas Freitas. O Vasco já sai pela direita com o Paulo Henrique. Paulo Henrique recomeça a jogada com João Vitor. Trabalha a bola o Vasco. Esse daqui é o Lucas Freitas. Triangulação funciona. Paulo Henrique. Esse é Hugo Moura. Para buscar a virada na direção do Piton. Sobe com ele o Guga. Melhor para o lateral tricolor. Hugo Moura fazendo o recuo. Bola com Lucas Freitas. O Vasco agora tem a bola no campo de ataque. Hugo Moura pro Nuno. Tá meio sumido no jogo, Nuno. Vem pro Piton. É um cara que o Vasco precisa muito. O Nuno vem pra tabela. Toque pra trás. Nuno tenta tomar a bola do companheiro. Vem Nuno. Chegou Ganso na primeira, bloqueou e o Guga sai jogando pro Serna. Já aperta Paulo Henrique. Vem na bola. Toma na força. Adianta demais também o Paulo Henrique. Depois perde pro René. Sai a caça ao Freitas.
E o torcedor do Vasco adora a disposição do Paulo Henrique. Adson. Aqui o Everaldo, contra-ataque, passe pro Arias, sai o Lucas Freitas da cobertura, Arias briga, ele e o Lucas, melhor pro Lucas. E aí, qualidade do Léo Jardim, o jogo fica aberto aqui no Maracanã. Aproveitar para confirmar então, Luizinho, ó, missão dada, missão cumprida. Não foi ninguém do Fluminense, não, foi o preparador de goleiros do Vasco que estava por lá e tomou cartão. Ele foi passar uma orientação lá no Léo Jardim, que é isso? E os jogadores do Vasco aqueceram atrás do outro gol. Se eu não me engano, o árbitro falou você não pode para ele. E assim, falar que os jogadores do Vasco estão aquecendo é só por força do árbitro, porque eles estão ali parados. Assistindo o jogo atrás do gol defendido pelo Fábio. É ou não é, Robert? Aí atrás de você. Tu já deu muito todo mundo paradinho olhando pro campo. Eu ia falar que você já deu muito se miguel, mas tu não ficava no banco, né, Robert? Ah, não ficava no banco não. Tá maluco. Tá de brincadeira, né, óbvio, também, não né? Tem jeito, né? Esse era craque demais. Boa bola pro Serna. Domina mal. O Vasco agora mais no campo de ataque, recuperando mais rapidamente a posse da bola. Vem de novo. Tietê. Nuno Moreira. Esse daqui é o Hugo Moura. Ele toca de lado. João Vitor meio pressionado. Recomeça a jogada com o Lucas Freitas. Vai tabelando o Vasco. Ryan pro Piton. Com o Nuno. Dominou. Chama o Hugo Moura. Paulo Henrique tá sozinho pedindo essa bola. O Vasco faz escala com o zagueiro. A bola não chega no Paulo Henrique. O Nesse tá fechadinho. O Vasco vai encontrando dificuldade. Mas roda a bola de um lado pro outro. Guga chega na bola. Bloqueio o primeiro. Já tem amarelo. O Guga fez a falta. Ficou no chão o Guga. E aí vale a dúvida, né? O Renato ainda não tirou. Vale a dúvida, mas alguém precisa avisar os jogadores do Vasco, né? Para pressionar a arbitragem, porque ninguém foi em cima do juiz para pedir o segundo amarelo do Guga. Só um componente da comissão técnica que reclamou, Cazé. Não dá, né? E o Guga sabia, né? Tanto é que fica caindo daquele reguezinho. Vamos ver se o Renato vai se movimentar daqui a pouco. Tem a bola parada. Vasco vai crescendo no segundo tempo, 22 minutos. Piton tá na bola. É o cara das assistências. Só confirmando antes, Luiz, o Guga tá sem amarelo, viu? Ah, ele não tomou naquela confusão? Ah, então tá. O telão acreditou o amarelo, então errou o telão. Pelo que a mesa me passou aqui, não. Então tá bom. Então a gente tá aqui dando uma... Então por isso que ninguém pediu. Na minha lista ele também não tava, hein? Porque ele na confusão não tomou. Mas o telão apareceu. Vem aqui a bola parada. Piton levantou. Fábio saiu e de soco tirou. Então, confirmando, a mesa é o que vale, né? Não é o telão. Não tá amarelado o Guga. Vem passe por dentro. Vasco tenta organizar o ataque. Tietê. E só também para defender o telão, né? Naquela confusão ali, ninguém sabia para quem tinha sido os amarelos, né? Vem para dominar o Adson. Melhorou um pouco o Vasco, viu? Vasco vai trabalhando a bola. Bola nos pés do time do Vasco da Gama. Lançamento lá para a ponta direita. Nuno vem carregando. Ainda ele para levantar na grande área. Martinelli se antecipa. Hércules para trás, frente para frente. Ganso de primeira. Já deu tapa. Ganso vem, tenta o giro. E sofre a falta. É um cara que domina. Já sai um cartão amarelo aí no meio de campo daqui a pouquinho. E foi pro Hugo Moura. A gente está vendo na imagem aqui. Obrigado, Pedrosa. O Ganso é para isso, né? O Robert pode dar esse tapa diferente para tentar, às vezes, acelerar. Dessa vez ele cadenciou. É o cara ideal. Ele sabe o momento que tem que segurar a bola. Sabe o momento que tem que acelerar. Então é o cara que é o termômetro do time. E no próximo domingo tem mais Brasileirão aqui na Cazé TV no YouTube. Não perca, hein? Corinthians e Vitória. Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira, enfrentando Carpini. Em um jogo importante para o Corinthians tentar engrenar no campeonato, para o Vitória tentar sair da parte baixa da tabela, com dois grandes artilheiros, o Yuri Alberto de um lado, o Renato Kaiser do outro, com
2 horas de pré-jogo naquele clima, com imagens, com resenha, aquele esquenta que só a Cazé TV sabe fazer. Domingo, a partir das 4h30 da tarde. E vem o Fluminense. René tocou pro John Arias. Bola longa. Soltou o goleiro. Lucas Freitas tira. A bola bateu em cima do Léo Jardim. Não é nem que ele segurou, ela bateu nele. Thiago Silva. Esse daqui é o Martinelli. Ganso. Pro Guga. A gente falou um pouquinho dos recordes do Fábio, né? O Martinelli vem para quebrar alguns recordes também ainda nessa temporada com a camisa do Fluminense. Ele é o segundo jogador, né? Queria dizer, que mais vestiu a camisa do Fluminense no time profissional. Vai completando hoje 255 jogos. Caramba. O Fernando Henrique chegou a 265. Goleiro Fernando Henrique. Então o Martinelli, campeão da América, campeão carioca, vem para quebrar uma marca de um cara também campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro com o Fluminense. E o goleiro, teoricamente, tem mais facilidade, né, de ter esses jogos. Então isso, a marca do Martinelli fica cada vez mais marcante, né, mais interessante. Vem Guga, por baixo, Serna, no que dominou, o Paulo Henrique tomou. Só que aí o Vasco já transfere essa posse de bola de volta para o Fluminense. Freitas acelera para o René. Tem como opção o Serna, que é o motor, também não para de se mexer. Fluminense inteiro no campo de ataque, só o Thiago Silva no próprio campo. E o Vasco volta, recua para marcar da intermediária para trás. Ganso. Bola para o Guga. De volta para Ganso. Aí vem para trabalhar na tabelinha com o John Arias. Martinelli girou bem. Martinelli para o Guga, linha de fundo. O cruzamento vem para a área. Sobrou lá dentro. Tentava a sobra ainda o Everaldo. De primeira, Freitas com o René. René por baixo, dominou. Serna bateu fraco demais. Bateu em cima da zaga. Ele deu um peteleco na bola. Sobrou ainda com o Flu. Uma grande chance que teve o Serna aqui no segundo tempo. John Arias para o Paulo Henrique Ganso. É a vez do Fluminense ter uma posse de bola mais longa. Martinelli entre as linhas para receber. Deu um passe no fundo. Tentativa era para o Guga. Ele briga. O Vasco sai jogando. Com qualidade também sai jogando o Adson. Bola para o Rayan. Disparou o Adson. Tem Piton. Tem dobradinha aqui pela esquerda. Rayan para o Piton. Verratti no segundo pau. É o Nuno para levantar na grande área. Verratti manda para fora. Cruzamento do Nuno veio no alvo. Na cabeça do Verratti, que se lamenta, dá tapas na cabeça. Porque mandou essa cabeçada para fora, Robert. Foi aqui na nossa frente. Olha, se essa bola vem mais com velocidade, ele ia ter uma chance maior de fazer o gol. Perigosíssimo. A gente tá vendo aí o Fernando Diniz, né? Enquanto você confere as próximas partidas do Fluminense no Brasileirão, né? No próximo final de semana, fora de casa contra o Internacional. Tem um jogo contra o Ceará. Esse jogo do próximo dia 11 também ainda, né, numa questão, porque o Fluminense tem o Mundial, Copa do Mundo de Clubes, mas a princípio marcado para o dia 11, depois o confronto com o Mirassol ainda com data definida, depender também da participação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Sempre difícil o calendário brasileiro. Complicado. O que você tem que saber é o seguinte, entre outras coisas, dia 17, 21 e 25 de junho, os 3 jogos do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes aqui na Cazé TV ao vivo, hein? Luizinho. Pedrosa. Hugo Moura também estava pendurado e por isso não enfrenta o Red Bull Bragantino. Desfalque importante. Já são 2 ali no sistema defensivo, Luiz Gustavo e Hugo Moura. Bola chega por dentro. João Vitor recuando com Léo Jardim. Boa bola. Sai para o jogo o Tietê. Olha a liberdade, olha o espaço que tem o Tietê. Por isso ele acelera. E o Diniz já apontou. Toca essa bola no Rayan. Rayan vem para dar o traço. Hércules recupera. Rayan consegue dar um biquinho na bola. Martinelli. Boa aceleração agora do Martinelli. Só que o domínio do Serna não foi legal. Ainda assim ele parte para a correria. Everaldo. Serna disparou. Área está pela segunda trave. Everaldo. Recua a jogada. Chega para dominar o René. Martinelli. Chama a subida do Guga. O Vasco corre muito rápido para trás, né? O Vasco está inteiro de novo, bem compactado na defesa. Característica do trabalho do Fernando Diniz. Perdeu a bola, todo mundo corre para trás.
E o Fluminense, por outro lado, muito lento, né? Muito lento na transição. Você precisa ter um cara mais rápido aqui de beirada, para quando recuperar essa bola, você dá velocidade no jogo. É o Arias. Faz a finta. Consegue girar. Ainda John Arias. Não tem espaço para progredir. Ele recua a jogada. Segura a bola. Difícil tirar. E daqui a pouquinho você escutou o João Barreto. Vem Paulo Baia aí no time do Fluminense. Cruzamento para a área. Tirou João Vitor. A bola é devolvida lá para dentro. Completou Lucas Freitas. Dominou Tietê. Tentou achar o Nuno. Tocou. E o Hércules veio fazendo a falta. Paulo Baia. Não é aquele. Não é o Paulo Baia. Paulo Baia já parou antes de você, senhor. Eu achei que era ele. Falei, que é isso, o Highlander, pô? O Fluminense é o time do Highlander agora? Se o Paulo Baia ia estar jogando. Saindo o Serna, Luizinho. Para a entrada do Paulo Baia. Ih, mexeu tudo, mudou tudo. Renato fez não com a mão. O Serna chegou até a linha da lateral e voltou. E o Paulo Baia agora voltou pro banco também. E o Renato chegou segurando a bola, segurando o papel. E o Paulo Baia, que já estava aqui, ainda bem que eu não rabisquei o nome do Serna. O que aconteceu, hein? Foi estranho porque ele mesmo chamou. Esse sentimento. Eu acompanhei tudo. Aquela coisa, de repente pensa, não, agora não. Mais um pouquinho. Arremesso Vasco. 31 minutos. O jogo tá mais para alguém, Robert? Olha, tá igual o jogo, tá? O Fluminense começou o segundo tempo igualzinho no primeiro tempo, pressionando. O Vasco se estabilizou também, teve os seus momentos e agora tá igual. Casé, Fala comigo. e o Diniz chamou o Ryan de novo, tá? Falou com o Ryan para ele cair lá pelo lado direito para se aproximar do Adson. Cabeçada do Guga pro John Arias. Bola com Hércules. Hércules, belo passe agora de primeira. Cruzamento do Serna pro John Arias. O Lucas Freitas faz o corte. Pode estar fazendo seus últimos minutos em campo aqui o Kevin Serna. E daqui a pouquinho não só uma, como duas mexidas no Fluminense. Já o João Barreto fala. Riquelme. Promessa aí, tricolor. Ele voltou porque ele queria mexer em dobro. Então vamos lá, João. Agora sim, Luizinho. Entrando o Paulo Baia aí, né? Que ano passado estava no Goiás. Fez uma boa temporada desde 2025 no Fluminense. Para a saída do Serna, que já saiu na lateral. Entrando o Riquelme, você já disse, uma joia da base. Para a saída, para ele virar. O Hércules. Agora sim, 35 Hércules. É ousado o Renato, né? Bota o Riquelme, que é o cara de mais capacidade individual. Empurra o time um pouquinho para frente. Talvez ele queira mais rapidez nessa saída de bola, né? E mais qualidade. O Robert falou que tá bem igual, né? Eu acho que se eu tivesse que apontar um que tá melhor no jogo, seria o Fluminense. Que vem agora com o Paulo Henrique Ganso por baixo pro Paulo Baia. Que vacilo, Paulo Henrique. Ô, Paulo Henrique. Deixa eu contar um negócio. Clássico na defesa, toque de letra. Quando dá certo é maravilhoso. Quando não dá certo é um drama. Fluminense trabalha a bola. Pro Guga. Riquelme. É muito bom o jogador Riquelme Felipe. Veio pra cima, a linha de fundo, limpou, invadiu a área, tocou a rasteirinha pro meio, ganhou escanteio, Fluminense. Ele chama a galera tricolor. E olha aí, ó. Vem cá. Ih, rapaz, acho que não ficou tão legal não, hein? Renato e Hércules não se encontraram no meio do caminho, não. Essa carinha do Renato é clássica, né? Vem pra bola, John Arias. John Arias na bola, pé direito, levanta Martinelli, sobe, deu rebote. Freitas tocou pro meio, a petecada do Ganso tentou. Era o Riquelme. E aí contra-ataque nos pés do Adson. Ele contra 4 defensores do Fluminense. O Fluminense corre rápido para trás. O Adson segura, faz grande virada de jogo pro Ryan. Ele é rápido, o Ryan bate pro gol. E essa bola sai em arremesso lateral. Muita vontade dos dois lados, a tal da recomposição. Seja a transição defensiva ou ofensiva, os times fazendo muito rapidamente. E hoje no futebol é fundamental, né? Você ter essa recomposição rápida, a transição rápida. Agora, o Fluminense, o que me parece, é um pouquinho melhor, né, nisso, né? Só na parte defensiva que o Vasco tem recomposto
ponto muito mais rápido, mas as duas equipes precisam ter mais transição mais rápida na hora de ataque. O Vasco, nesse sentido, é melhor. Olha o Diniz, cara. Brabo o Diniz, hein? Brabo! Essa semana também tem Noite de Copa. Semana de Libertadores, de Copa Sul-Americana, semana de Noite de Copa. E nessa semana com jogos decisivos das equipes brasileiras buscando vagas. Martinelli gol na bola. Buscando vagas na Copa Sul-Americana no mata-mata, na Libertadores do mata-mata. E você vai conferir os lances, os gols, as jogadas mais importantes terça-feira. São Paulo recebe o Tajeres. O Vasco tenta vencer o Melgar para avançar para a repescagem da Sul-Americana. O Botafogo tem que vencer a Laú para garantir a vaga. O Corinthians visita o Huracan e se empatar pode ser eliminado. Na quarta, Inter e Bahia. Só um vai seguir na Libertadores. Meu Deus. O Flamengo vai receber o Tátira precisando de resultado também aqui no Maracanã. Palmeiras não. Palmeiras tá tranquilo. O Palmeiras tá tranquilo. Vai receber o Sport Cristal, mas tá tranquilo. Eu falar que o Palmeiras fez o dever de casa, mas foi o dever de casa, o dever fora de casa, o dever no caminho. Na quarta ainda tem o Vitória enfrentando a Universidade de Quito. Se ganhar tá na repescagem. Tem o Cruzeiro que tá eliminado também. Luizinho. Na quinta tem Grêmio, tem Fortaleza, tem Fluminense, tem Atlético Mineiro. Tem tudo isso no Noite de Copa pra você curtir com a gente. Liga Pedrosa. Paulinho foi chamado e está conversando com o Fernando Diniz. Tietê. De primeira. Passe do Nuno não foi bom. Arias. Guga botou na frente. Essa bola não sai. E aí vem o Guga para dar mais um tapa. Acho que vem para recuperar essa bola. Léo Jardim. Conseguiu bater para o lado. Arremesso para o Flu. O torcedor do Fluminense vai subindo o volume. Daqui a pouquinho o Vasco faz mais uma substituição. Martinelli. Esse daqui é o Riquelme Felipe. Bola pro Guga. Arias adiantou demais, perdeu na bola. Também brigou. Não na bola, segundo árbitro que acabou pegando a falta. A Casas Bahia e Mídia chegaram juntas com o super lançamento. Geladeira Frost Free Mídia de 491 litros por 3.899 no Pix. Na cor branca, tá? Opção inox ou preta nas Casas Bahia tem também. Confira o preço agora no app ou no site de Casas Bahia. Casas Bahia, a marca que faz da sua casa uma verdadeira arquibancada. QR Code está na tela para você aproveitar agora essa oferta. Casas Bahia, dedicação total a você. Luizinho. Vamos lá. Até que tá pagando empate, hein? Altura do campeonato, daqui a pouquinho eu te falo, tá? Fica tranquilo, daqui a pouquinho a gente tem essa resposta para você. Luizinho. Diga aí. Hugo Moura saiu, também estava amarelado e o Paulinho entrou na vaga dele. 18, Paulinho em campo, vem lançamento pro Paulo Henrique. Na correria, Paulo Henrique chegou, evitou a saída, levantou a bola em curva para a área. Fábio Estranho, soltou Fábio. Pega na sequência o goleiro tricolor. A bola estava fazendo a curva e o Fábio olhando de um lado para o outro. Depois conseguiu salvar. Lançamento. John Arias de cabeça. Pro Everaldo, ele vem na briga. Não houve nada. Riquelme Felipe aperta. Piton. Bola com o Nuno. Vem atrás pro Tietê. Esticou todo. Conseguiu consertar. Bota a bola no chão. Vamos batendo daqui a pouquinho. 40 minutos. Já temos 38, quase 39 desse segundo tempo. Esforça vem aí. É clássico, é jogo quente, é jogo pegado. Ninguém quer perder. Vale mais um ponto ou até 3 no Campeonato Brasileiro. Ficar sem nada é uma tragédia para qualquer um dos dois. Riquelme deu por dentro. Disparou. Esse é o Everaldo. Riquelme pediu. Everaldo travou, segurou, dormiu, chegou. Arias. Bola com o Ganso. Esse daqui é o Martinelli. Tá disparado, pedindo bola. O Riquelme Felipe, a condição é legal, hein? Ele demorou pra correr, né? Demorou pra correr. O arremesso é do Vasco. Vai até a bola, meu filho. Vai até a bola. Não deu pra entender, né? E olha como tá falando o Fernando Diniz. E se prepare, porque amanhã o bicho pega. Agora, aproveita que o jogador do Vasco tá caído. Pega o seu telefone celular agora e coloca assim:
setar alarme, né? Definir alarme. Isso. Aí você faz... Quer tomar café da manhã? 7h45. Tá. Não quer tomar café da manhã? 7h59. Isso. 7h59. Você acorda, se prepara emocionalmente. Vai ser uma guerra. Para ver uma final de Mundial de tênis de mesa e o Brasil tentando o título inédito. Com o Hugo Calderano, vamos fazer aquele compromisso. Se você está com a gente agora aqui na Cazé TV, vamos estar amanhã junto de novo. Vamos estar ligado amanhã a partir das 8 da manhã. Bora. Vamos apoiar o Hugo Calderano. Com certeza. Buscando esse título inédito para o nosso esporte. Um momento mágico, cara. Esse cara é um fenômeno. O Hugo Calderano, de 3 Olimpíadas, de título de Copa do Mundo, que também foi inédito nesse ano, está em busca dessa conquista que nunca um cara diferente da Ásia ou da Europa conquistou. É sem precedente na história. Ele está fazendo história. Sim. Amanhã, às 8 da manhã, imperdível. Entrou no lugar de quem, o esposa? Tietê acaba de deixar aqui o campo muito cansado, sendo cumprimentado pelos companheiros. Esforza, camisa 20 em campo. Bola tá no alto na entrada da grande área. Brigando o Riquelme, chegando o Guga. De primeira na bola o Paulo Baia. Riquelme de cabeça para trás. Esse daqui é o Martinelli. O Fluminense vai rodando a bola para chegar no René na esquerda. 41 minutos. Ganso, Martinelli. O Vasco se defende. O Fluminense ataca. Riquelme, Felipe. Para levantar essa bola na grande área. Para o Everaldo. Subiu o Paulo Henrique tocando para trás. Cruzamento bem. Paulo Henrique chama no peito. E aí dá um chutão pro alto. Freitas. De cabeça manda para a entrada da grande área. Vem a escorada de peito. Bola recuperada pelo Ganso. Botou no chão. Paulo Baia. De biquinho pro Guga. Vai daí, Guga! Golaço! Do Fluminense! Guga sensacional! Um palácio na gaveta! Gol fenomenal! Para virar o jogo no Maracanã! Aos 42 minutos do segundo tempo, pega na veia! A bola vai na gaveta! Nem dois, nem três. Goleiros pegariam. Tira um passo do Guga. Léo Jardim pulou. Quando pulou, o braço foi. Ela já tinha passado. Chute no ângulo. Gol sensacional. Guga vira o jogo Fluminense. Guga 2 pro Flu, 1 pro Vasco. Que isso, Souza? Que balaço! Eu falava, né? Se tivesse que haver se houvesse que haver um vencedor, seria o Fluminense. O Fluminense está pressionando. A gente está vendo o Vasco aqui. O Vasco no segundo tempo agora deu um chute no gol, que a bola passou por cima do gol. Então o Fluminense pressiona. As mudanças do Fluminense, os jogadores que entraram trouxeram qualidade. Esse é o problema quando você não tem um time que tem tanta qualidade. Você acaba modificando e o time cai de rendimento. E o Guga, vou te falar, viu? Que pedrada, chute indefensável. Pegou lá na bochecha do outro lado, nada que o Léo Jardim pôde fazer. 2-1 com todo o mérito para o Fluminense. E vem mexida no Fluminense já. Guga faz 2-1 para o Fluminense. Robert, que pedrada! Que pedrada, Luizinho. Ele na bola parada não foi muito bem. Agora essa bola rolando, uma pedrada. Pegou com muita categoria. Pegou em cheio, pegou na veia. Sem chance alguma para o Léo Jardim. E vai sair o Everaldo, já antecipando aqui o João Barreto, está na nossa frente, sai o Everaldo, vem aí o Ignacio, o Guga falou, não sei eu que vou sair não, eu vou ficar. Casimiro Miguel, 2-1 Fluminense. Chute de rara felicidade, né? Um chute para explodir a torcida tricolor. Aí, meu amigo, te falar, viu? Tem que renovar com 2 Léo Jardim para pegar essa bola. Só um destaque do gol, Luizinho. Acho que uma das comemorações mais insanas que eu já vi na minha frente. O Guga saiu correndo, tirou a camisa, ele chutou a multibol que fica aqui do lado, lá na torcida, voou copo, voou tudo. Foi só o segundo gol do Guga com a camisa do Fluminense em 83 jogos. Guga, Fluminense 2.
Vasco 1. Daqui a pouquinho a gente dá aquela olhada nos próximos jogos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. A sobra de bola do René já acabou pro Riquelme. De cabeça vem o corte do Piton. Riquelme quer evitar a saída. Quer essa bola no pé. Aí ele dá uma segurada. Riquelme, daquele chute no vazio. Ganso. Torcida do Fluminense enlouquecida no Maracanã. Ignácio. Ganso. Martinelli. Vem mais atrás e recomeça a jogada. Lançamento pro Guga. Vamos até 51. O goleiro não saiu. E aí o Lucas Freitas dá um chutão e fala: pô, Léo Jardim, você tem que chegar junto. O torcedor do Fluminense enlouquece aqui no Maracanã. Já temos 45 minutos, vamos até 51. E olha aí os próximos jogos do Vasco na tela para você. Red Bull Bragantino está fazendo uma grande campanha. Próximo final de semana. Depois tem o clássico, o Vasco recebe, né, o Red Bull Bragantino. E depois, último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, tem o Vasco fora de casa contra a equipe do São Paulo. Próximos 3 jogos do Vasco. O clássico com o Botafogo é logo depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em lançamento, Freitas de cabeça corta. O rebote do Vasco, briga Riquelme e Felipe. Lucas Freitas mais atrás. Agora é o Vasco no desespero. É o Vasco em busca do resultado. Uma virada daquelas aqui no Maracanã. Só que o jogo ainda não acabou. O juizão deu mais 6. Já temos 46. Restam 5 minutos de jogo. Vem passe para o Lucas Freitas. O Fluminense já botou um zagueiro, tirou o centroavante. Já deu aquela chamada para o Vasco também para o campo de ataque. A bola passa nos pés do Lucas Freitas. Bola para o Piton. Sem muita brecha para levantar na área. Sforza. Toca atrás. Acabou de entrar o Sforza. Lucas Freitas. Olha como o Fluminense marca forte. Tenta fechar os espaços. Agora deu brecha. Paulinho. A inversão fica na cabeça do René. Paulo Baia. Tá sozinho. Ele dá o... Olha o Paulo Henrique, cara. O Paulo Henrique tá jogando o jogo todo. O Paulo Baia entrou agora há pouco. O Paulo Henrique veio correndo na velocidade para ganhar o arremesso lateral. Atropelou o Paulo Baia na velocidade, o Paulo Henrique. 47. Vai trabalhando a bola a equipe do Vasco. Paulo Henrique. Não acaba o gás do cara. Ele vem pra cima, essa bola não sai. E depois ele acaba fazendo a falta. Domingo que vem tem mais, hein? Domingo que vem tem mais Brasileirão aqui na Cazé TV. Imperdível. No próximo domingo, Corinthians e Vitória. Corinthians ainda do Dorival, querendo se encontrar, querendo subir na tabela de classificação. O Vitória na parte baixa da tabela. É jogo grande com 2 horas de pré-jogo para você curtir com a gente. Corinthians e Vitória, a partir das 4h30 da tarde no próximo domingo aqui na Cazé TV no YouTube, não perca. Anso, deixa a bola para John Arias. Fluminense, se pudesse, acabava o jogo agora, óbvio. Tenta dar aquela, como a gente diz na gíria do futebol, dar aquela furada na bola, aquela esvaziada, trabalhar lentamente, segurar o quanto der. Vem John Arias, se der para matar, óbvio, né? Melhor, mas... O Vasco aperta, o Fluminense ganha arremesso lateral, restam 3 minutos, torcedor do Vasco desolado. Vai ser na primeira derrota do Diniz no Campeonato Brasileiro, perdeu na estreia para o Lanús na Copa Sul-Americana, mas tinha chegado há poucos dias. Arias passa da bola, ele briga. João Vitor. Pressionou John Arias. Bola ainda com o Vasco, Paulo Henrique, John Arias, vem por baixo, para tocar a bola e ceder arremesso lateral. E tem mais gol, hein? Quinguinaldo, lei do ex, Mirassol 2, São Paulo 0, de pênalti. Reinaldo, bate bem pênaltis, hein? Que derrota essa do São Paulo pro Mirassol em casa, hein? 49, restam 2, é contagem regressiva pro torcedor do Fluminense, pro torcedor do Vasco, são 2 minutos que passam rápido demais. E logo assim que terminar o jogo, tem tempo de bola aqui direto do gramado do Maracanã. Toda a repercussão dessa vitória do Fluminense, com convidados especiais. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá no campo de jogo. O Vasco ainda vem pra cima, tentando
O gol de empate. A bola chega pro Piton para cruzar com o desvio. Escanteio para o Vasco. E o torcedor gritando com o Diniz ali. A torcedora tá agarrada à bandeira, com a tatuagem do Vasco no braço. Agarrada à esperança de uma bola aérea, que por tantas vezes vem salvando o Vasco na temporada e nos últimos anos. Essa bola tá fora da marca. Aí ele tá falando, olha aí, tá fora. Arruma ela. E o torcedor do Vasco acorda. Incentiva nessa que pode ser a última grande chance do Vasco no jogo. Tá na bola o Piton. Verrete, João Vitor, Lucas Freitas, tá todo mundo na grande área. Piton levantou, faz o corte de cabeça, a defesa do Fluminense. O juiz não pega a falta. Falta para o Fluminense. A resposta vem nas arquibancadas. Sente câimbras o Thiago Silva. A essa altura do campeonato, o juiz acaba dando mais um. Puxando a perna ali o Thiago Silva. 50 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Com um golaço do Guga. E o futebol, ele dá voltas. E às vezes, essas voltas não duram 90 minutos. O Ryan provocou, o Guga foi lá. E o próprio Guga está resolvendo a parada hoje. E agora vai ter que escutar, né? Eu acho que isso faz parte do futebol dentro de campo, mas agora quem faz precisa também estar apto para poder aguentar a zoação. Vai acabar o jogo aqui no Maraca. 51 minutos. Apita o árbitro, é fim de jogo. Vence o Fluminense no Maracanã. Fluminense 2 de virada. Vasco da Gama 1. O Fluminense faz prevalecer o mando de campo e vence o clássico aqui no Maracanã. Fluminense 2, Vasco 1. A partir de agora, o tempo de bola vai começar com a Bárbara Coelho no gramado, para a gente trazer todo o clima do jogo para você aqui também. As entrevistas dentro do tempo de bola. Bárbara Coelho aí debaixo do gramado. Fluminense 2, Vasco da Gama 1. Estamos chegando aí daqui a pouco, Casimiro e eu, para o bate-papo contigo e com o Belt.